Medusa Deluxe, filme estreia agora no dia 15 de junho nos cinemas. Essa é mais uma parceria da O2 Play com a MUBI. Então, depois dos cinemas, o filme vai para a plataforma MUBI, mas eu recomendo, vão e assistam nos cinemas. É um filme muito interessante para assistir numa tela grande. Bem, esse filme conta a história de um grupo de cabeleireiros, de hairstyles, que acabam se surpreendendo com a morte brutal de um dos competidores, de um dos colegas e competidores, é, e acabam cada um suspeitando um do outro, até que eles partem em busca mesmo de tentar desvendar esse mistério, e eles acabam começando a ligar os pontos que possivelmente o responsável por esse assassinato possa ser um dos outros competidores que está tentando eliminar a concorrência. É um filme muito interessante, não leva muito a uma narrativa bem tradicional. É um filme que acaba trazendo diversos elementos para contar essa história e para trazer o argumento da obsessão sobre cada um desses personagens. É muito interessante, mas antes de falar sobre essa questão do roteiro, é um filme também muito bonito, muito interessante. A fotografia que é utilizado é um filme praticamente em plano sequência. Não sei exatamente te dizer se houve um corte nos diálogos, se houve diversas vezes ou alguma vez que houve corte nos diálogos, nos posicionamentos de câmera. Creio que seja praticamente um plano de sequência, da mesma forma em que 1917, o filme 1917 do Sam Mendes, se eu não estiver enganado, é quase nesse mesmo estilo de fotografia, em um edifício, em um prédio com praticamente de televisão, vamos dizer assim, com corredores minúsculos, com banheiro, com camarim para as modelos, também camarim para os hairstyles. Então é um filme bem em ambientações fechadas, bem claustrofóbico também, e a gente acaba mergulhando, a câmera acaba se deslizando nesses ambientes, bailando entre os personagens que estão dialogando em cena. É muito bacana como houve esse conjunto de planos e movimentos e a própria teatralidade do roteiro e também óbvio dos atores em conseguirem lidar com essa sequência enorme de falas, de diálogos, de conversas uma atrás da outra, sem corte, praticamente em uma espécie de como uma espécie de ping-pong, como nós acostumamos a assistir com os roteiros do Aaron Sorkin. Um personagem responde, o outro já. Um personagem pergunta, o outro já responde, e assim vai. E há alguns momentos também de silêncio, mas esse silêncio também incomoda, pois tem uma trilha sonora bem inquietante que orquestra bastante o suspense, uma incógnita que está acontecendo em cena, enfim. Há um bom conjunto de elementos que compõem a narrativa dessa história, tanto visualmente quanto sonoramente, e também dos próprios atores, que inclusive são muito bem escritos. Eu gostei bastante. Óbvio que no começo me incomoda um pouco, eu não li a sinopse, não vi trailer, então fica um pouco incomodados em tentar entender que o roteiro está, o que está acontecendo com esse roteiro, com essa história, muita informação. Uma das personagens falando a beça em quase 5 10 minutos. A gente vê a brutalidade dessa personagem e aos poucos a gente vai descobrindo em que houve um crime e que eles estão falando sobre esse crime e que esse é que é um dos pontos principais, não exatamente o ponto a ser desvendado.
por mais que há sim a revelação sobre esse crime. Mas é um dos pontos que acabam trazendo, que acabam ligando esses personagens para falar sobre as suas obsessões, sobre os seus objetivos, suas metas, seus desejos e assim sucessivamente. É bem interessante, é bem bacana a forma como tudo isso é feito. E uma das coisas que mais me chamaram a atenção dentro desse filme é justamente os próprios personagens, o próprio roteiro que busca tratar da obsessão desses personagens por meio dessa investigação. Houve um assassinato, inclusive o roteiro é bem ácido, pois há uma certos questionamentos, falas que alguns personagens dizendo, mas foi um acidente? Não, como uma pessoa pode ter feito isso? Eu não quero revelar, né, a forma da morte, eu quero que vocês vão e assistam, é muito bacana, é muito engraçado, mas há esse momento ácido do roteiro em brincar um pouco com isso, com o horror dessa tragédia, mas com esses personagens tão tridimensionais, com esses personagens tão profundos, personagens bons, personagens ruins, e consegui, consegui, conseguiu dar muito bem esse tom ácido, esse tom engraçado, de estar rindo de uma tragédia, de uma forma bacana, uma forma que você ri porque achou engraçado, por mais que seja tão ruim assim, devido a uma pessoa ter morrido. Mas enfim, e o ponto que eu quero continuar falando sobre os personagens é que o filme ele consegue trazer muitos personagens, são muitos personagens mesmo. Você pode até ficar um pouco confuso sobre as histórias de cada um dele, mas um outro benefício do roteiro é que cada personagem ele é único, ele consegue ser único com as suas características, com a sua fisionomia, com o figurino. Então, por mais que tenha muitas histórias, muitos personagens, só por olhar você consegue identificar o personagem e como ele é dentro dessa trama e como ele é mesmo como pessoa, com as informações que o próprio filme passou. Como eu já citei logo no começo, nós vemos uma hairstylist conversando com uma das suas colegas e fazendo o cabelo de uma modelo, né, da sua modelo, e ela é bruta, porque ela está se falando sobre alguma coisa, falando sobre a pessoa que morreu, e ela é bruta, e ela é praticamente má, ela é uma pessoa ruim, ela é uma pessoa grossa, ela fala dando patada, ela fala xingando, ela fala ofendendo as pessoas. Mas ela não é a vilã. É interessante esse ponto, pois o roteiro ele não tem personagens nem mocinhos e nem vilões. São personagens de tridimensionais, personagens cada um com sua característica, e o ponto principal que o filme carrega, né? Cada um com a sua obsessão. Cada um acaba tendo um sonho, tendo um objetivo, mas acaba de certa forma ultrapassando um pouco, vamos dizer assim, nas suas atitudes, nos seus pensamentos ou simplesmente nas suas falas. Nós temos essa que tem um sonho de ganhar o concurso, ela fez um fontage, eu acho que esse é o nome, do penteado, e outras pessoas ficam brincando, falando que é um topete, e ela xinga eles, é um fontage, creio que seja assim essa fala. E ela é muito bruta, ela é grossa, ela xinga, tá quase, a gente quase espera que ela vai dar um tapa na cara, né, da pessoa com quem ela tá conversando, né, mas ela não ela não é a vilã. E aí assim a gente vai navegando por outros personagens e a gente vai percebendo, né, justamente esse ponto sobre obsessões, sobre seus desejos. Essa primeiro, como citei, ela deseja ganhar o concurso, ela deseja alcançar isso, por mais que seja apenas um concurso de cabelo, para ela
não é um concurso de cabelo regional, não é só isso. Para ela é o trabalho dela, é o que ela quer almejar e ela se esforça para isso. E ela fica muito irada quando descobre que o concurso pode estar sendo manipulado. Tem outra que que tá tentando sobreviver tentando sobreviver nesse ramo, mas que precisa passar um pouco das regras para poder continuar vencendo, para poder se dar bem na vida. Então acaba, vamos dizer assim, sujando um pouco as mãos para alcançar os seus objetivos. Tem outro que acaba se envolvendo com drogas, que acaba se envolvendo com coisas ilícitas para poder se dar bem, para poder alcançar ali o objetivo e poder sobreviver. Tem uma outra que tem uma outra que ela é bondosa, que ela não grita com ninguém, mas ela, de certa forma, é um pouco obsessiva devido à crença dela, devido a ela ser religiosa. Então, há uma certa obsessão, há um fanatismo religioso nela. Então, o filme ele acaba trazendo e mexendo com todos esses personagens, mas com esse elemento. Logo no começo fica um pouco confuso é, toda o relacionamento, toda a interação desses personagens, mas ao pouco, conforme o filme ele vai trazendo informação, vai trazendo os personagens, a trama vai se estabelecendo e assim a gente consegue entender do que o filme está se tratando. Quando isso acontece, o filme mesmo ele não liga tanto para o tempo em que tudo que está acontecendo. A câmera ela flutua pelos corredores, por fora do prédio, em diversos momentos a câmera fica flutuando, até mesmo quando não há personagens, não há ação, apenas o ambiente, um plano geral. Mas a passagem de tempo nem dá para entender ao certo. Outras dúvidas como, por exemplo, se houve um assassinato e se o corpo está no edifício, cadê a polícia? Porque a polícia deixa um bando de pessoas ficar transitando, subindo pro elevador, cadê a polícia ali para fazer o interrogatório ou para controlar ali a movimentação de pessoas? Enfim, esses elementos não são tão importantes e por mais que você chegue a questionar, por mais que você até mesmo a cogitar um erro. Não é o propósito da trama, não é o propósito do argumento, mas sim a obsessão sobre cada um deles. Tem até um personagem muito interessante que, também fala sobre solidão, personagens solitários, mas que acabam encontrando ali um certo aconchego, né, em uma pessoa que viu ele, que olhou para ele e que se importou com ele. Enfim, é um filme muito interessante, vão lá, assistam e não esqueçam de curtir esse vídeo, assinar o canal. Até a próxima, pessoal. Tchau.